Ainda. Não. Depois do Mas Brexit? ainda vou viver para ver a Irlanda unida como merece, como deve ser. Muito Veremos. Protestantes e católicos, né? Olha, Paraguai entra em colapso com a Covid. Situação gravíssima no Paraguai, Amadeu. É o pico Paraguai, vive o pico da pandemia, falta leito, oxigênio e remédios no país. Com uma população de 7,3 milhões de pessoas, o Paraguai registra quase 11 mil mortes por Covid-19 e cerca de 400 mil casos. O país tem a maior taxa de mortalidade do mundo nas últimas 2 semanas. São 24,7 óbitos por cada 100 mil habitantes. Marta conseguiu internar a mãe, mas antes passou pelo sofrimento de vê-la 2 dias sem oxigênio no corredor de um hospital. Suplicamos para que a atendessem, mas não nos deram nenhum tipo de atenção. Só disseram que não havia espaço. Está saturado, foi o que disseram. Aqui temos 16 leitos de terapia intensiva para Covid-19 que estão 100% ocupados todos os dias. Oficialmente temos 20 leitos hospitalares comuns na área de contingência respiratória que também estão 100% ocupados. 100%. O Paraguai vive o momento mais dramático da pandemia. Todos os 750 leitos de unidades de terapia intensiva do país estão ocupados. Em leitos comuns ou em corredores de hospitais, pacientes em estado grave aguardam a liberação de uma vaga em UTI. Segundo a médica, além de oxigênio, também faltam medicamentos. E as previsões para as próximas semanas são sombrias. O diretor de Vigilância Sanitária, Guilherme Sequeira, afirmou que o país tem um nível de transmissão comunitária muito alto e prevê que a situação vai continuar grave até pelo menos a metade do próximo mês. De acordo com números oficiais, 475 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina de Covid no Paraguai, o equivalente a 6,7% da população que deve ser imunizada. A meta é chegar a 30% até dezembro e ter 75% da população vacinada em 2023. Amadeu, eu precisei checar esse número aí várias vezes para realmente acreditar que um país com um pouco mais de 7 milhões de habitantes espera imunizar 75% da população apenas em 2023. Amadeu. É um troço absurdamente triste. Agora, mais uma notícia para que o João fique triste. Na França, não precisa mais de máscara. Não precisa mais. Nas áreas externas, ao ar livre. A partir de hoje não é mais obrigatório usar máscara ao ar livre na França. A única exceção é em ambientes lotados, ambientes com muitas pessoas. No próximo domingo, acaba o toque de recolher na França e o Ministério da Saúde disse hoje que a reabertura das casas noturnas deve acontecer no mês de julho. Hoje reabriu a Euro Disney de Paris, o parque que recebeu 15 milhões de visitantes em 2019, ficou fechado 7 meses devido às restrições da pandemia. O primeiro-ministro francês Jean Castex diz que a situação da França hoje é melhor do que o esperado. Ontem o país registrou 3.200, o menor número desde agosto de 2020. Até 5 sob controle, porque permite o rastreamento dos casos. Já em Portugal, a situação não é muito boa. Portugal teve que frear o desconfinamento em algumas regiões e proibiu entrada e saída da área metropolitana de Lisboa nos finais de semana. Começa amanhã às 3 da tarde e vai até segunda às 6 da manhã. Essa restrição é para conter o aumento de casos de Covid-19 na cidade,
aliás, não só na cidade, como na Grande Lisboa, principalmente por causa da variante Delta, que já é dominante na capital, e evitar o aumento de casos em outras regiões. Lisboa hoje registra 300 casos de Covid-19 por cada 100 mil habitantes, é uma taxa muito alta. Os especialistas já falam na quarta onda de Covid-19 na capital portuguesa, e o governo decidiu hoje reduzir de 12 para 8 semanas o intervalo entre as doses da vacina da AstraZeneca. Isso é para reforçar a proteção, principalmente contra a variante, a Delta, a variante que foi identificada na Índia, Amadeu. Ainda você vê na Europa alguns pontos abrindo mais, outros freando a retomada, porque sempre tem que levar em conta o índice de transmissibilidade, ocupação de leitos, para que a coisa seja feita sem recaída, que é o pior, né? Pode ter sido, Amadeu, a culpa pode ter sido dos ingleses. Primeiro-ministro Boris Johnson, você lembra que a gente anunciou aqui, liberou viagens internacionais, e Portugal, na época, isso há poucas semanas, Portugal era o país de linha verde, era da lista verde, estava liberado. Então, muitos britânicos, muitos ingleses foram passar férias em Portugal. Poucas semanas depois, o Reino Unido voltou atrás, retirou Portugal dessa lista verde. Mas pode ter sido tarde demais, e quem parece que está sofrendo agora são os portugueses. Você trouxe, Socorro, que a vacinação em Moscou seria obrigatória. Outras regiões russas vão proceder da mesma forma? Pois é, Madeu, parece que está ficando regra, né? Primeiro, o Grande Moscou, hoje são mais 2 regiões da Rússia que anunciaram que a vacina vai ser obrigatória para muitas categorias. É a região de Kemerovo, que fica na Sibéria, é uma importante região de mineração, e em Sakhalin, que é a maior ilha da Rússia, que fica já lá do outro lado, fica no Pacífico, uma ilha com mais de 500 mil de habitantes. Então, os empregadores em setores de serviço, como entretenimento, hotelaria, transporte, saúde, educação, eles terão que garantir a vacinação de pelo menos 60% do pessoal. E na ilha de Sakhalin, os patrões estão ameaçando suspender o empregado até que ele decida receber a vacina, até que ele decida se vacinar. Dados oficiais do governo russo, 13% da população do país recebeu uma dose. Agora, os empregadores, Amadeu, estão pedindo que a vacinação na Rússia seja gratuita para os estrangeiros, porque não são. Então, tem muita gente, por exemplo, em Moscou, tem mais aí de 1 milhão de estrangeiros, muita gente que não está regularizada, que vive ilegal, mas que trabalha como entregador de comida, taxista, motorista de Uber, trabalhador da construção civil. Essas pessoas não têm direito à vacina gratuita na Rússia. Eles precisam pagar, e sai por volta de $200 as 2 doses, R$ 1.000 ou mais. É muita grana, Amadeu. Obrigado, Socorro. Até amanhã. Boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser. Olha, vamos trazer uma informação importante, Juliana, na sequência, tá? Que envolve o governador Flávio Dino. Antes, deixa eu dar um recado.